Tá vendo? Tem chance de tu ter acordado hoje de manhã sem nem saber que existia um país chamado Liechtenstein. E agora tu já sabe até que dá pra alugar inteiro. Ora, bom dia! Dia ensolarado aqui em Zurique. Hoje, na verdade, eu não vou ficar aqui em Zurique, eu vou visitar um país vizinho bem pequeno, um pouquinho maior que o Vaticano, chamado Liechtenstein. Tem tours saindo aqui de Zurique, mas vocês me conhecem, gosto das coisas meio roots, então vou fazer por conta. Tô indo agora para a estação central para ver se eu encontro um trem que me leve até Sargans, que é uma cidadezinha próxima, porque Liechtenstein não tem trem e nem aeroporto, nem nada. Então eu vou até Sargans de trem e de lá pego um ônibus. Disseram que tem um ônibus saindo da estação que leva até a capital, Vaduz. Vamos ver se eu encontro. Feito, então bem aqui no finalzinho da Bahnhofstrasse, que é aquela rua que nós percorremos ontem. Fica a estação central de Zurique e é aí que eu vou ver se eu encontro então um trem. Consegui encontrar então um lugar onde comprava os tickets, está aqui, já comprei ida e volta para Sargans. Saiu um pouco mais caro do que eu imaginava, acabou custando 66 francos suíços. Ora, muito mais fácil do que eu podia imaginar. Saí aqui da estação de Sargans e já encontrei o ônibus, são esses amarelos que me levam até Vaduz, parece que é meia hora de viagem. Agora em Vaduz, então, capital de Liechtenstein, que é um país bem pequeno, como eu disse primeiro, deve ter menos de 40 mil habitantes. A própria capital tem praticamente duas ruas principais, uma delas é essa que está aqui atrás, que eu vou circular agora um pouco. A língua permanece o alemão, eles são bem vinculados à Suíça, o franco suíço também é a moeda oficial. Coisas a se saber sobre esse lugar. Então, Liechtenstein é um principado que é soberano desde 1806, quando houve a dissolução do Sacro Império Romano, e desde aquele período ele é governado pela família Liechtenstein, por isso esse é o nome, e lá está o castelo, eles ainda moram no castelo. Depois eu vou fazer uma visita lá. Seguindo por uma dessas duas ruas principais, né, aqui logo abaixo do castelo, tem uma primeira parada importante, que é o Centro de Informações. Aqui, além de conseguir algum souvenir e informações em geral, é o lugar onde você consegue carimbar o passaporte, porque como não tem fronteira física, né, você não passa por nenhuma alfândega ou coisa assim. Então, acabei de carimbar o meu e ganhei uma bandeirinha. Olha que legal, é tipo uma extensão da biblioteca. Eu já tinha visto algum desses em algumas cidadezinhas do interior do Brasil também, mas a ideia é você vir aqui, ó, tá aberto, só pega o livro, lê e devolve. Muito legal, né? Olha, essa é a sede do governo, bem bonita e decorada, um prédio bem interessante. Na verdade, pelo que eu entendi, tudo meio que fica numa dessas ruas principais, que é tipo um calçadão. Lá no fundo tinha o centro de turismo, de informações, né? Aqui é o parlamento, essas duas casas ali. Essa, como eu estava mostrando, é a sede do governo. E lá no fundo tem a catedral, mas está contra o sol, eu vou lá para mostrar melhor. A catedral é bem pequena, mas bem bonitinha. Eu vou tentar agora entrar para ver se eu consigo fazer alguma filmagem lá dentro. Certo,
daqui da igreja agora eu quero fazer uma trilha que leva até lá em cima no castelo de Vaduz. Ele não é aberto, porque claro, a família real mora nele, mas diz que dá para visitar os jardins. Então esse prédio aqui atrás é a prefeitura de Vaduz. Eu separei algumas curiosidades sobre Liechtenstein, vou comentar a primeira delas agora. Além de ser um dos países com maior IDH do mundo, tem a segunda menor taxa de desemprego, 1,5, né, abaixo de 4, já é considerado pleno emprego. Mas o mais legal de tudo é que é um país super seguro. Para ter uma ideia, o último assassinato que foi registrado aqui aconteceu em 2014 e foi quando um morador local matou um banqueiro depois de perder uma fortuna de mais ou menos 200 milhões de reais. Super seguro o lugar, se você não for banqueiro, né? Já estou mais ou menos na metade da trilha de subida. Enquanto eu recupero o fôlego, quero aproveitar para comentar a segunda curiosidade que eu tinha separado. Desde 1868 que Liechtenstein não tem mais forças armadas. Eles aboliram as forças armadas e se declararam neutros e conseguiram se manter neutros mesmo durante as duas grandes guerras. Então é um país bem pacífico, sem forças armadas e neutro. Também serviu de paraíso fiscal para os nazistas e tal, mas tudo bem. Feito, cheguei ao topo, então agora eu quero contar a última curiosidade, é a mais bizarra, quase inacreditável. Mas você sabia que dá para alugar todo o país? É, todo o país. Eu duvidei da notícia e fui pesquisar e descobri que o Snoop Dogg, o rapper, tentou alugar para um clipe há um tempo atrás. Só eu encontrei alguma inconsistência de valores. Alguns diziam 70 mil dólares, outros diziam 12 milhões de dólares. Não sei. De qualquer forma, é oficial, é possível alugar o país inteiro. Olha, as paisagens são bonitas, não vou negar. Aquele ali também é um ponto turístico da cidade, é a chamada Casa Vermelha. Mas eu não fui até lá. A pista de patinação lá perto da prefeitura. Tá aí. Um lugar muito bonito. Olha, bem ao lado aqui de um museu, eu acabei de encontrar uma escultura em bronze do Fernando Botero. Não sei se vocês lembram. Em janeiro passado eu estive na Colômbia e visitei um museu que tinha obras dele. O Botero é conhecido por fazer essas obras, tanto esculturas quanto pinturas, realçando sempre o volume das pessoas ou das coisas, né? E tá aí, ó, uma obra dele a céu aberto. Tá vendo? Tem chance de tu ter acordado hoje de manhã sem nem saber que existia um país chamado Liechtenstein. E agora tu já sabe até que dá para alugar inteiro. Eu ainda vou te levar para vários lugares bem legais dessa viagem. Não deixa de ver o resto dos vídeos, tá? E se você puder, compartilha com alguém que também não fazia ideia que existia esse lugar ou que não conhecia Liechtenstein. Feito? Vou lá porque eu tenho que pegar ainda um trem para Zurique.